Elas. Apoio. Loja Baby Team Israel. Olá, e o Entre Elas já está no ar. E como sempre, o programa está imperdível. Lembrando que nós temos um encontro toda segunda e sexta-feira, às 11h30 da manhã e às 8 horas da noite. E hoje no programa nós vamos falar sobre saúde. Cada vez mais as pessoas estão em busca de um corpo perfeito, porém passa do que é saudável e se torna uma obsessão. A ortorexia é um distúrbio alimentar. E ainda a nutricionista vai falar sobre emagrecimento. Tire todas as suas dúvidas no programa de hoje. E você, já ouviu falar sobre sororidade? Nós vamos explicar no Entre Elas. E nós começamos o programa falando de um assunto muito interessante, porém que ao mesmo tempo preocupa. A busca incessante por um corpo perfeito acaba passando do que é saudável para uma obsessão. São os transtornos alimentares. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é a nutricionista Viviane Schaefer. Viviane, muito obrigada por ter aceito o convite do programa Entre Elas. Afinal, o que é essa obsessão? Pessoas obcecadas por dieta. Então, essa obsessão é muito recente agora, o estudo dela, né? Ela não envolve nem tanto peso, nem tanto corpo. São pessoas que iniciam buscando um corpo perfeito, mas no meio do caminho aí se perde um pouquinho, achando que uma alimentação extremamente perfeita, né? Ortorexia, né? Que quer dizer apetite perfeito. Essa alimentação perfeita vai levar ela a ter o resultado e no final das contas ela acaba perdendo esse foco e aí o foco fica essa alimentação perfeita mesmo, essa alimentação com alimentos muito puros, a pureza dos alimentos, né? A pessoa começa a visualizar não mais uma alimentação, o prazer, mas sim a pureza. Dos alimentos, esse cardápio puro que você fala. Um cardápio sem industrializados, nada de comida industrializada, sem sal, sem açúcar, sem os alimentos que supostamente são julgados como prejudiciais. Então essa pessoa ela pode desenvolver até um comportamento antissocial, como você estava Sim, falando. sem dúvida, é uma pessoa que tem a tendência a se isolar, muitas vezes até gerar uma culpa, né, por estar comendo aqueles alimentos, até vir a levar uma depressão. E ela se isola de um convívio social, por quê? Porque não é em todos os lugares que ela vai encontrar esses alimentos perfeitos. E se o indivíduo ele não enxerga que está nessa obsessão, como fazer, como proceder? E quem está de fora e acaba tendo esse olhar, como pode ajudar? É uma pessoa que vai pensar assim, nossa, mas eu tô certo, né? Porque eu tô comendo certinho, eu tô comendo, ela não tá comendo certo, né? Então é muito difícil a pessoa vir e enxergar, né? As pessoas de fora vão falar assim, poxa, mas a gente não sai mais, mas não tá legal, todo lugar que a gente vai, você leva a sua marmitinha. Você não consegue mais ir num aniversário infantil, por exemplo, numa festa de aniversário adulto mesmo, numa confraternização, porque você tem esse problema. Então, enxergar o lado não alimentar, mas enxergar o que está sendo afetado pelo lado alimentar dela, né? Que está afetando o convívio social, que ela não vai mais em festas, que ela não consegue mais se relacionar por conta da comida. Então, ver esse outro lado, não o da comida, porque a comida, supostamente, ela vai falar assim, mas quem está certo sou eu, não é você, porque eu estou comendo tudo certinho. Então, qual seria a solução? O equilíbrio disso tudo? O equilíbrio, sim. Eu sempre gosto de falar assim, a nutrição, a hora que perde o prazer, ela está errada. Porque tudo que a gente vai fazer envolve comida. Você vai sair com seus amigos, envolve comida. Se você chama alguém em casa, se você está feliz, você vai comemorar. Se você está triste, às vezes tem aquela ansiedade que você come um pouquinho mais. Então, ter esse equilíbrio para que você não perca o prazer, para que você não perca também esse jeito de viver equilibrado. Sem que eu precise estar o tempo todo preocupado, porque vira aquela coisa assim, que só pensa nisso, você vai conversar com a pessoa, ela só fala sobre isso. E acaba desequilibrando, porque não tem outro assunto, não tem outro comentário, não tem outro relacionamento, outro passeio. Acaba ficando uma coisa limitada na comida. E além desses obcecados por dieta, tem outros transtornos também, né, Viviane? Existem outros transtornos comuns, mais comuns que a gente vê no consultório, é a bulimia, que é quando a pessoa come muito, acaba forçando o vômito, ou ficando períodos longos de jejuns para compensar. Tem anorexia, onde aquela pessoa que tem uma distorção de imagem, de cada vez fica mais magra, 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 né? A gente diz as pessoas anoréxicas.
então acabam não comendo nada, até se privando da ingestão de água para não inchar, né? São pessoas assim, bem restritas. E a compulsão alimentar, que eu acho que é bem comum, a compulsão alimentar, que é um tema que eu acho interessantíssimo, que muitas pessoas não conseguem manter peso por ter o distúrbio da compulsão alimentar, que é aquela pessoa que come muito em prazos curtos de tempo, tá o dia todo beliscando, o dia todo comendo e em grandes quantidades. E o que se dá essa compulsão? A compulsão alimentar se dá por vários fatores, né? Primeiro, tem fatores fisiológicos, a pessoa que acaba desequilibrando nutricionalmente, que come muito açúcar ou que come muita gordura. Fisiologicamente falando, bioquímica, isso desequilibra a questão hormonal de fome, saciedade, a pessoa não consegue definir a hora que está com fome, a hora que está satisfeito e acaba comendo em quantidades muito grandes. Também tem a parte psicológica, a pessoa, por exemplo, assim, depressão, pode vir a gerar uma compulsão alimentar, ou uma tristeza, ou passar por um problema familiar ou perda de um familiar, acaba que pode vir a gerar uma compulsão alimentar também. E a seguir nós vamos falar sobre emagrecimento. Pesquisas revelam que 90% das mulheres querem emagrecer. Esse bate-papo é depois do intervalo, não saia daí.